pessoal, tudo bom? Professor Linércio Pedro, e vamos trabalhar com vocês a disciplina Noções de Administração. Tá? Disciplina fácil, disciplina tranquila, mas que é muito constante em concursos públicos. Tá? Hoje, inicialmente, nós vamos trabalhar com vocês, nós vamos estudar a parte inicial da administração de empresas. Certo? E para a gente começar, bora fazer uma definição do que é administração de empresas, o que é administrar. Bora lá. De maneira resumida, eu posso dizer que administrar é empregar os recursos disponíveis, recursos humanos, recursos físicos e recursos financeiros. É um processo deliberado e planejado na intenção de atingir os objetivos de quê? De uma organização. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a organização, mas bora pensar o seguinte. Vamos pensar, eu me reuni com algumas pessoas, certo? A gente tem um objetivo. Qual é o objetivo do curso Estou Preparado? O objetivo é preparar as pessoas para concursos públicos. Beleza. Agora também tem o objetivo de lucratividade. A gente aqui também não é inocente, não é isso? Certo? Agora, esse processo precisa ou não precisa ser um processo racional? Precisa. Não precisa ser um processo planejado de forma deliberada? Precisa. Então, administrar isso, tá? É você conseguir atingir os objetivos através de alguns fatores. Através do melhor emprego de recursos humanos, financeiros, materiais. E lembre-se, a administração é um processo racional. A administração é um processo que tem que ser o quê? Organizado, para atingir os objetivos de uma organização. Bora entender o que é organização? Veja, quando eu falo em organização, o que é isso? É a reunião de duas ou mais pessoas que realizam tarefas de forma o quê? Coordenada e controlada. Olha a racionalidade aí, coordenação e controle. Atuando em determinado contexto ambiente, visando atingir objetivos determinados previamente através da alocação quê? Efetiva dos recursos disponíveis, através da função de quê? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Mais uma vez, tá? Bora conversar um pouquinho sobre o que é a organização. Reunião de quê? De duas ou mais pessoas. Professores podem cair na minha prova? Podem. Eu quero que a gente entenda o seguinte. Não existem organizações sem pessoas. Anota aí. Ou memoriza, não importa. Tá? Bota assim em algum lugar, tá? Postfix, tal, e assim vai. Mas não existe organização sem pessoas. Certo? E, mais uma vez, esse processo de fazer com que a organização atinja seus objetivos é um processo racional, um processo planejado. Beleza? Vamos falar mais um pouquinho sobre organizações. As organizações podem se dividir. Você assim, tem várias tipologias. Organização pequena, organização média, privada, pública, tal, e assim vai. Mas a tipologia que as bancas gostam de solicitar em prova é o seguinte. O que é a organização do primeiro setor, do segundo setor e o que é a organização do terceiro setor. Certo? Fácil, tranquilo. O que é o primeiro setor? São as organizações governamentais. É o Estado. Primeiro setor. Porque na realidade o que foi aconteceu? Lá no início, há muitos e muitos e muitos séculos, tá? As pessoas se reuniram e basicamente era a questão da coletividade. As organizações do primeiro setor, hoje, qual a ideia? Elas têm o objetivo de atender aos interesses do chamado cidadão-cliente, cliente-cidadão. Depois vai ver isso. Segundo setor, são as organizações privadas. O que é que são as organizações privadas? Certo? Na realidade, a gente pode até chamar de empresas. O que é uma empresa? É uma empresa, uma organização que tem pessoas, trabalha de forma racional, mas qual é o objetivo dela? O objetivo da lucratividade. Essa é a ideia. Professor, primeiro setor, coletividade. Atingir os interesses do cidadão cliente e do usuário cidadão. Segundo setor, empresas. O que é que elas vão fazer? Elas vão buscar pelos lucros. Logicamente, aí também essa questão de prova, não é buscar lucro por lucro. Você tem que sempre a ética tem que estar presente. Os valores das organizações, os valores positivos têm que estar presentes. E qual é o terceiro setor? O terceiro setor é bem tranquilo.
O terceiro setor, na realidade, a gente está sempre vendo isso na televisão, está sempre ouvindo. O terceiro setor é composto pelo quê? Pelas organizações não governamentais. Professor, é verdade. Mas, professor, mas eu nunca entendi uma coisa. Por que essas organizações não governamentais, elas surgiram? Porque é o seguinte, pessoal. Existem algumas situações onde o primeiro setor e o segundo setor, por vários e vários motivos, não importa para a gente quais são, eles não querem ou não podem atuar em determinadas situações. Não querem, não podem. Professor, mas o governo tem que fazer tudo. Não. Porque, na realidade, lembre-se que os recursos governamentais são escassos. Você precisa entender isso. Tem que ter uma alocação do recurso. E segundo, várias e várias situações, em determinadas situações, tá? A empresa privada sabe que não vai oferecer lucros. Então, o que prefere não fazer. Aí surge o quê? Surge a brecha. Aí entra quem? Entra as organizações o quê? Não governamentais, que não são governo e não tem, por princípio, né, por principal, aferir lucros. Deixa eu dar um exemplo disso. O chamado Mico-Leão Dourado. Não tem o Mico-Leão Dourado? Certo? A maioria dos projetos relacionados com o Mico-Leão Dourado são projetos feitos pelo terceiro setor. Mico-Leão Dourado, peixe-boi, né? Relacionado ao quê? A fauna e a flora. São muitos projetos relacionados ao quê? E que são feitos, né? E que são levados pelo quê? Pelas organizações não governamentais. Tranquilo, pessoal? Questão de prova, primeiro, segundo, terceiro setor, a diferença. Questão de prova, organizações que, que são objeto de estudo da administração, elas também são o quê? Elas são constituídas por pessoas que são conduzidas de maneira racional, sempre racional. Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho nos nossos estudos? Tá? Isso aqui é extremamente importante, tá certo? Bora lá. Quando a gente vai falar da organização formal versus organização informal, isso é questão de prova de várias bancas. Não tem como não aparecer questões, pelo menos anualmente, sobre o que é a organização formal, sobre o que é a organização informal, tá certo? A gente precisa entender isso aqui, tá? Deixa eu só... Como sei que muitos aí não são administradores, a gente vai colocar isso aqui em questões práticas, tá? Bora lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. PCC, Família do Norte. Organizações criminosas, são organizações formais, sim ou não? Professor, não, senhor. PCC, Família do Norte, eles não têm registro na junta comercial. PCC, Família do Norte, Comando Vermelho, essas coisas, eles não têm CNPJ, então eles não são formais, não é isso? Não. De forma nenhuma. Certo? A gente precisa entender o seguinte, o que você está me dizendo é que existem organizações que são organizações formalizadas e organizações que não são formalizadas. Pronto. Certo? Mas para a nossa prova, a gente precisa entender o que é a organização formal. E sim, eu vou te provar que o PCC e a Família do Norte, elas são organizações formais. Por quê? Organizações formais, certo? São aquelas que têm a seguinte característica. Essas 5 características vai aparecer para você no slide agora. Essas 5 características, divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição da autoridade e responsabilidade e o racionalismo, essas 5 características estão presentes em qualquer organização formal. Ou seja, para que uma organização seja considerada formal, ela precisa ter essas 5 características. Tá? Professor, como é que isso cai em prova? Eles já perguntaram quais são as características da organização formal. Colocaram essas 5. Já perguntaram assim,
Dentre as características da organização formal, podemos destacar tantas. Aí de 5 ele escolhe 2, 3, 4, tá? E assim vai. Ou eles vão perguntar o seguinte para a gente: o que é especialização, o que é hierarquia, o que é racionalismo? A partir de agora a gente vai destrinchar essas 5 características da organização formal. Vai destrinchar mesmo, porque isso aqui é questão de prova. Bora começar? Bora lá, vamos pensar o seguinte: se você trabalha, se você já trabalhou, se você estagiou, se você é estagiário hoje, tá? Ou então, mesmo se você não trabalhou ainda, você com certeza participou de uma organização, que a organização está presente em toda a nossa vida, em todos os nossos momentos. O Estou Preparado é uma organização. Beleza. A sua igreja é uma organização. A prefeitura da cidade onde você mora é uma organização. Tá? Então você vai perceber, na realidade, claramente, essas características em qualquer organização formal. Quer ver? Bora lá. Primeira característica, divisão do trabalho. Bora pensar, todo mundo faz tudo numa empresa? Ah, professor, pode ter uma exceção em uma microempresa, um microempreendedor e assim vai. Mas normalmente o que acontece? Nem todo mundo faz tudo dentro de uma organização. As organizações têm ou não têm divisões? Temos divisões. Que divisão seria essa? Tá? Você pode ou não pode perceber que existem pessoas que fazem a faxina? Existe ou não existe pessoas que vendem? Existe ou não existe pessoas que tratam com financeiro? Existe ou não existe pessoas que tratam com marketing? Pronto. Então, o que? Esta é a chamada divisão do trabalho. Ok? Nas organizações formais, sempre vai existir a divisão do trabalho. E, consequentemente, com a divisão do trabalho, também vai aparecer a segunda característica da organização formal, que é a especialização. Tá? Bora lá. Se eu trabalho no setor de marketing, eu sou especialista em marketing. Se eu trabalho no setor de finanças, eu sou especialista em setor de finanças. Por que eu estou trabalhando? Porque eu estou aqui nessa aula de administração com vocês. Porque na minha formação, eu sou especialista em administração. Essa é a ideia, é bem simples. Aqui, no Estou Preparado, você vai ter aula de direito constitucional, pode até que ter direito comercial em algum concurso, direito administrativo, português, matemática e assim vai. Então a gente precisa entender isso. Tá certo, pessoal? Em toda organização, divisão do trabalho, especialização. Terceira característica, me diz uma coisa, nas organizações onde a gente participou, onde a gente participa, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, existe ou não existe a ideia de hierarquia? Existe. Temos ou não temos pessoas que hierarquicamente são superiores às outras? Exemplo, tá? Vou dizer que você trabalha, você tem ou não tem seu gerente? Ah, professor, tem um gerente. Em cima do gerente tem alguém? Eita, professor, normalmente você tem um supervisor. Ah, que massa. Então tem um gerente e tem um supervisor. Tá? Essas pessoas, ou superintendente, ou diretor, não importa. Depois a gente vai conversar sobre isso direitinho. Mas a pergunta é bem simples. Temos ou não temos isso? Existe ou não existe hierarquia dentro das organizações? E do princípio da hierarquia, vai surgir outro. Que outro? A ideia de autoridade e a ideia de responsabilidade. O que é autoridade? Autoridade é a capacidade que você tem de emitir ordens e esperar que essas ordens sejam cumpridas. Tá? Ah, professor, então quem está superior hierarquicamente a mim, tá certo? Meu gerente, meu supervisor, ele emite ordens. Ele emite ordens que espero que elas sejam cumpridas. Eu, em relação ao meu supervisor, eu tenho responsabilidade. Que nessa situação que eu estou falando, desse binômio, né?
autoridade versus responsabilidade, responsabilidade é a obrigação que eu tenho de cumprir as ordens. Professor, eu tenho que cumprir as ordens? Tenho. Aí tem questão de prova. Bora aqui comigo. Se o meu superior emite uma ordem, tenho ou não tenho que cumprir as ordens dele? Sim ou não? Tenho, professor? Não. Questão de prova. Eu só tenho a obrigação de cumprir as ordens, já que a gente está falando de serviço público, as ordens legais. Entenderam? Se a autoridade, se a pessoa que estiver acima de mim, ele emitiu a ordem, ele mandar, eu tenho que fazer. Desde que, o quê? As ordens sejam legais. É bem simples, é importante. Então, divisão do trabalho, especialização. Hierarquia, autoridade versus responsabilidade. Qual é a última característica da organização formal? Racionalismo. Qual a ideia do racionalismo? Tá? Bora pensar o seguinte, vamos lá. Você se lembra que a gente falou essa ideia das organizações? É um processo deliberado, é um processo planejado, é um processo racional? Pois é. Qual é a ideia desse racionalismo? Bora ser bem sincero, bora ser bem simples. Da primeira vertente. A primeira vertente seria o seguinte. Eu estou trabalhando, certo? Eu desempenho alguma coisa na minha organização. Eu sou especialista em algo, certo? Eu sou eterno? Não, você pode morrer. Não, você pode sair da organização e ir para outro emprego. Pode acontecer isso? Aí a pergunta é sempre, o que a organização faz rapidamente? Te substitui. Por quê? Porque a organização tem ou não tem contratos a cumprir? Eita, pessoal, a organização tem contratos a cumprir. Pois é. Então essa é a ideia. Essa primeira fase é a ideia. A organização, pessoal, ela é um lugar racional, certo? Aconteceu alguma coisa com qualquer pessoa, normalmente ela substitui da forma mais rápida possível. Infelizmente a vida é assim. Segunda situação. Vamos dizer o seguinte, tá certo? Vamos lá, vamos dizer que você está fazendo concurso para nível médio. Lembrando, isso aqui para o curso superior também, tá? Mas vamos colocar nível médio. Vamos dizer que você é nível médio, tá? E você é formado em arquitetura. É uma situação, não é isso? Nível médio formado em arquitetura. Na tua repartição, no órgão que você está trabalhando, certo? Ele diz o seguinte, ô fulano, vamos fazer o seguinte, tem uma vaga para arquiteto aqui. Vem exercer essa função para mim? Vem exercer essa função aqui para a repartição? Você pode até ir, mas a pergunta é, isso é racional sim ou não? Não, isso não é racional. Por que isso não é racional? Porque você não foi contratada para ser arquiteto. Você foi contratada para desempenhar o quê? Um papel de nível médio. Sendo assim, o que acontece? Quando você está fazendo isso, além de ser algo proibido, chamado desvio de função, apesar que acontece muito, né, na administração, o que acontece também? Racionalmente, isso não é lógico. Por quê? Porque você foi contratado para fazer o quê? Para desenvolver atribuições de nível médio, não atribuições de nível superior. Tranquilo, pessoal? Aí deixa eu fazer aquela pergunta. Será que a Família do Norte, o Comando Vermelho, o PCC são organizações formais? Sim ou não? Me responda agora. Agora tá sim, né? Bora ver por quê? Vamos pensar, tá certo? Lembre, pessoal, essa brincadeira aqui não é que eu estou, assim, levantando o astral dessas organizações, não. É uma brincadeira que é para você entender que a organização pode ser formalizada, mas não ser formal. Para a nossa realidade, para a realidade do concurso. Então, para ver. No PCC existe divisão do trabalho? Existe. Existem pessoas que são especialistas? Professor. Especialista em quem? Sequestro, roubo de banco, né, tráfico e tal, e assim vai. Existe hierarquia?
Existe hierarquia. Existe ou não existe pessoas que são líderes, são chefes lá da quadrilha? Existe. Tem distribuição de autoridade e responsabilidade? Tem sim. Existem alguns chefes que eles somente emanam ordens, mas existem outras situações que essa pessoa faz o quê? Ela obedece. E outra, é racional? Sim, é super racional. Tá? As coisas são feitas pela gangue, as coisas são feitas lá pela Família do Norte, pelo PCC, são feitas de maneira extremamente racional. Ele não tem nada contra você. Mas se você não pagar a droga, as pessoas não pagarem a droga, né? O que é que vai acontecer? Elas podem até morrer. Mas é algo o quê? Eita, professor, mas não é nada contra você. Não é nada inerente a você. São apenas o quê? Business. São apenas o quê? Negócio. Tá certo, pessoal? Isso é importante pra gente, viu? Tá? Isso pode cair na tua prova. E lembrando, como é que pode cair na tua prova? Eles podem solicitar o que significa cada uma dessas características. Eles podem colocar um textozinho e perguntar se é autoridade, responsabilidade, divisão do trabalho ou especialização. Beleza? Bora aqui para outra questão aqui, essa pergunta aqui. Existe diferença entre organograma e fluxograma? Sim ou não? Sim, existe. O que é organograma? Organograma é representação gráfica de uma estrutura formal. Bora aqui comigo. Organograma é a representação gráfica de uma estrutura formal. Fluxograma é a representação gráfica de um processo, de fases, tá certo? De etapas de um processo. Isto cai muito em prova também, porque as pessoas normalmente se confundem. Organograma, oração formal. Fluxograma é o quê? Vai ser o processo. É a representação gráfica desse processo. Cuidado que isso é questão de prova, tá? Não confundam. Temos várias questões de prova sobre isso. Tranquilo? Vamos avançar? Bora lá. Organização informal. Vamos pensar o seguinte. O homem é ou não é um ser social por natureza? O homem é um ser social por natureza. Então, o que acontece? Sendo ser social por natureza, a gente interage com as pessoas, certo? Dentro da organização formal, simples, dentro de uma organização formal, sempre vão aparecer organizações informais. Que deriva do quê? Aqui no slide. Concretiza nos usos e costumes, nas tradições, nos ideais e nas normas sociais. Traduz também de atitudes e disposições baseadas na opinião e no sentimento. É a expressão da necessidade de associar-se enquanto ser humano. Essa é a ideia. É a interação, pessoal. Nas organizações, temos ou não temos interações? Temos. Ah, professor, a organização informal é interação sempre positiva? Não. É interação positiva e interação negativa. Lembre-se, a organização é racional. Se eu não gosto do meu colega, perfeito. Eu não vou ir para o futebol com ele, eu não vou para o show com ele e assim vai. Mas dentro da organização, precisamos ou não precisamos falar, precisamos ou não precisamos ser racionais. Tá? Então não se esqueçam disso, ok? Bora avançar um pouquinho? Ó, tá? E essa organização informal, ela tem algumas características, tá certo? Veja, a organização formal tem suas características, tá certo? Sendo provavelmente a principal deles o racionalismo. Mas a organização informal, ela não é baseada no racionalismo. Ela é baseada na emoção, certo? Ela é baseada na efetividade. Não podemos esquecer disso, tá? Emoção, afetividade. A minha participação na organização formal, por muitas vezes é obrigatória. Por muitas vezes eu trabalho porque preciso. Agora, eu vou para o futebol porque eu gosto. Eu vou para um show de forró porque eu gosto. Eu vou jogar xadrez, vou participar do clube de xadrez porque eu gosto. Isso é importante, tá? Então vamos lá. São duas coisas bem diferentes, né? Agora lembrando, a organização informal, ela só aparece através da organização formal. Aparece através do quê? Dessa interação entre as pessoas. Quais são as características? Primeira característica,
relação de coesão ou de antagonismo. Essa é a ideia. Aquilo que a gente está falando, tá certo? Eu não preciso gostar do meu colega para trabalhar com ele, mas eu preciso gostar daquela pessoa para sair com ele, para fazer coisas fora da organização. Letra B aqui no slide. Status. Independente da sua posição na organização formal, a pessoa pode ter status diferentes, independente da hierarquia. Como assim, professor? Como assim? Bora lá. Vamos pensar que você vai jogar futebol, vai jogar chamada pelada. Aí a pergunta é bem simples, certo? O dono da empresa, ele sempre vai ser a pessoa mais importante na pelada? Não. E se ele for grosso, se ele for ruim? E o faxineiro, respeitando sempre a profissão, o faxineiro é a pessoa que mais sabe jogar futebol, é o craque do time. Quem é que vai ser mais importante na organização informal? O dono ou o faxineiro? O faxineiro. Tá? Mas na organização formal, hierarquicamente, o dono vai ser mais importante. A colaboração espontânea, ou seja, eu vou jogar futebol porque eu quero. A colaboração espontânea, ela é voluntária. Eu vou para o cinema porque eu quero. Eu vou jogar xadrez porque eu quero. A possibilidade de oposição à organização informal. Tá? Olha, o que acontece? Muitas e muitas vezes, essa própria organização informal, se acha que a organização formal pode melhorar ou acha que as coisas não estão legais na organização formal, o que é que ela pode fazer? Ela pode ou não pode prejudicar essa formal? Pois é, isso pode acontecer. Quem nunca ouviu a história de que os funcionários derrubaram o chefe? Isso é muito comum. Padrão de relação às atitudes, mudança no nível de alteração dos grupos informais. Por quê, pessoal? Veja só, a organização formal é representada pelo organograma, já falou isso. Raramente essa estrutura muda. Quando muda, ela é deliberada, ela é de forma planejada. É isso que acontece. Só que temos o seguinte detalhe. Bora aqui comigo. Bora aqui comigo. Essa organização informal pode ou não pode ser modificada? Pode. Várias e várias coisas podem acontecer. Ah, professor, o quê? Uma nova amizade, um novo relacionamento, alguém chegou com algo que seja importante para a gente, que seja atrativo, e assim vai. A organização informal vai transcender a organização formal. Por quê? Eu vou jogar futebol na hora do expediente? Não, não vou fazer isso não, né? O melhor não devo, né? Eu vou jogar xadrez no horário do expediente? Não. Eu vou para o show de forró no horário do expediente? De maneira nenhuma. Show de forró a gente faz o quê? Na sexta-feira, no sábado, né? Até no domingo, e assim vai. E os padrões de desempenho nem sempre são os mesmos padrões dos grupos formais e dos grupos informais. Tranquilo, pessoal. Isso é importante, tá certo? Professor, tem algum gráfico que representa a organização informal? Não, não tem nenhum gráfico, certo? Não é fluxograma, não é organograma, não existe gráfico para representar a organização informal, tá? O que existe é a relação entre as pessoas, é a necessidade do ser humano se associar, é a necessidade do ser humano, tá, estar em constante interação social com as pessoas. Questões de prova, eles vão perguntar a importância da organização informal, eles vão perguntar quais são as características dessa organização informal e eles vão perguntar se existe influência entre elas. Sim, tá? Normalmente existe uma influência mútua entre as organizações. Tranquilo, pessoal? Encerramos aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Tchau, pessoal.